Oi, hoje vamos continuar nossa aula sobre vibrações livres. Vamos tratar a abordagem modal. Vamos apresentar o problema de valores próprios e resolver problemas de 2 graus de liberdade e um problema semidefinido com 3 graus de liberdade, mostrando frequência e formas modais. Vamos tratar da normalização das formas modais pela matriz de massa. Bem-vindos! Na abordagem modal, temos o meu sistema discreto, pode ser visto como um sistema sem amortecimento, composto pela matriz de massa e a matriz de rigidez, sem forçamento. Eu posso supor uma base modal espacial, uma base modal ortogonal, multiplicada por um vetor temporal que vai descrever a resposta do meu sistema discreto. Isto é conhecido como a técnica de separação de variáveis. Logo, substituindo no meu sistema, temos que MUG mais KUG vai ser igual a zero. Manipulando esse sistema sobre a forma indicial, temos que ele vai ser a somatória dos termos M e J vezes os termos de deslocamento UI vezes o vetor temporal G mais os termos da matriz de rigidez K e J multiplicado pelo deslocamento UI vezes a componente temporal G, isso igual a zero. Manipulando essa expressão, temos que ela vai ser a somatória da rigidez vezes o deslocamento dividido pela matriz de massa vezes o deslocamento, que são os termos espaciais, ela vai ser igual a menos os termos temporais, menos G sobre G. Essa expressão, relacionando termos temporais e termos espaciais numa mesma expressão, só é possível se essa expressão for uma constante. Ora, esta solução só apresentará uma solução oscilatória possível quando essa constante for uma constante ômega ao quadrado positiva. Logo, podemos separar o meu problema numa parte temporal, G mais ômega ao quadrado G igual a zero, e numa parte espacial, K menos ômega ao quadrado M vezes U, tudo isso igual a zero. A solução temporal é fácil de perceber que é uma solução harmônica do tipo A cosseno de ômega t menos φ, ou uma expressão dado pela exponencial complexa, e no domínio espacial temos um problema de valores próprios do tipo K menos ômega ao quadrado M vezes U igual a zero. Ou ainda temos, para transformar isso num problema padrão, multiplicamos em ambos os lados pela inversa da matriz de massa. Temos a inversa da matriz de massa vezes K, U igual a um lambda, identidade U. Ou ainda AU igual a lambda identidade U, onde A é igual a inversa da matriz de massa vezes K. Essa abordagem, descrita pelas expressões, pode ser interpretada geometricamente como a busca de uma solução, dado pela multiplicação de KU, que deve ser paralela a uma solução normal. Num caso de 2 graus de liberdade, essa solução se encontra numa elipse e ela vai ser paralela em 2 pontos, quando essa solução for igual ao semi-eixo da minha elipse. Uma explicação mais detalhada e intuitiva na série Triblu One Brown, falando sobre autovetores e autovalores. Na busca dessa solução não trivial, ela só é possível quando procuramos as raízes do meu determinante de K menos ômega ao quadrado M igual a zero. Desta forma, vamos ter os autovalores, que vão ser as frequências naturais do meu sistema dinâmico, e os autovetores, que são as formas naturais de vibração do meu sistema discreto. Esses autovetores apresentam apenas uma forma, mas eles podem ser normalizados com relação à massa. Temos que a multiplicação dos autovetores e a pré-multiplicação da sua transposta na matriz de massa vai ser unitário, ortonormalização. Consequentemente, se multiplicarmos e pré-multiplicarmos com a sua transposta com relação à matriz de rigidez, vamos ter a frequência natural. Obtendo as frequências formas naturais de um sistema com 2 graus de liberdade, conforme apresentado acima, duas massas presas por 3 molas.
A equação de movimento é dada pela expressão acima, matriz de M, U dois pontos, mais matriz de rigidez U igual a zero. Vamos resolver um problema de valores próprios dado pela matriz de rigidez menos uma frequência ao quadrado, matriz de massa, tudo isso multiplicado pelo vetor de deslocamento igual a zero. Obtendo, então, o polinômio característico, vamos buscar, então, as raízes da minha matriz dinâmica. Logo, realizando a multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária, temos o seguinte polinômio: k1 mais k2 menos ômega ao quadrado m1 vezes k2 mais k3 menos ômega ao quadrado m2. Tudo isso menos k2 ao quadrado igual a zero. Operando esse polinômio, chegamos numa equação de quarta ordem que pode ser transformada numa equação de segunda ordem se substituirmos lambda igual a frequência ao quadrado. Desta forma, as frequências naturais ômega ao quadrado 1 e 2 vão ser descritas como meio de k1 mais k2, m2, mais k2 mais k3, m1, tudo isso dividido por m1, m2, mais meio da raiz quadrada do discriminante delta sobre m1 e m2, esse discriminante dado pela expressão abaixo. Substituindo as frequências ômega 1 e 2 ao quadrado na minha matriz dinâmica k menos ômega ao quadrado m vezes u igual a zero, vamos ter para cada frequência as formas modais. Dada pela razão, visto que o meu sistema é um sistema indeterminado, vamos ter que ele vai ser uma razão para a primeira frequência de U sobre o 2, dado por K2 sobre K1 mais K3 menos ômega 1 ao quadrado M2. Enquanto que para a segunda frequência, a razão entre M1 e M2 vai ser dado por K2 sobre K2 mais K3 menos ômega ao quadrado 2 mais M2. Já para um problema com 3 graus de liberdade, que vimos na aula anterior, composto por 3 massas presos por 2 molas K, como se fosse um trem puxando 2 vagões, vamos ter que a equação de movimento vai ser descrita como apresentado, e o polinômio característico vai ser o determinante da matriz de rigidez menos a frequência ao quadrado vezes a matriz de massa igual a zero. Logo, operando o determinante dessa matriz, temos que o polinômio característico vai ser ômega ao quadrado vezes, abre parênteses, m ao cubo ômega ao quarto menos 4km ao quadrado ômega ao quadrado mais k mais 3k ao quadrado m, tudo isso igual a zero. As soluções para esse sistema são que m1 ao quadrado vai ser igual a zero, enquanto que m2 e m3 vai ser dada pela expressão abaixo. Podemos ainda pegar esse polinômio e decompor em suas parcelas e termos a expressão m ômega ao quadrado vezes k menos m ômega ao quadrado vezes 3k menos m ômega ao quadrado igual a zero. Logo, as frequências naturais são ômega 1 é igual a zero, ômega 2 é igual a raiz quadrada de k sobre m, e ômega 3 vai ser igual a 3k sobre m. Substituindo essas frequências na minha matriz dinâmica, vamos obter as formas naturais para cada uma das frequências. Para a primeira frequência, temos que os termos U1, U2 e U3 são idênticos, normalizados como 1. No caso da segunda forma modal, o 1, o 2 e o 3 vão ser, respectivamente, mais 1, 0, menos 1, como se fosse uma linha inclinada, passando pela origem. Enquanto que, na terceira frequência, temos que o 1, o 2 e o 3 vão ter as formas normalizadas dadas por mais 1, menos 2, mais 1, como se fosse uma forma em V. Visualizando essas formas modais para cada uma dessas frequências de forma animada, temos que, para o primeiro modo em frequência zero, o corpo movimenta como um corpo rígido. Não existe flexão entre os corpos ou não existe movimento relativo, logo não existe deformação das molas. Para o segundo modo, a massa central está parada, enquanto que os vagões da frente e de trás se movimentam em oposição de fase. Existe deformação da mola. E
Para o terceiro modo, temos que o vagão do centro apresenta movimento com amplitude o dobro do primeiro vagão e do terceiro vagão que estão em fase. Percebemos então como se comporta dinamicamente as formas modais. A partir dessa animação, temos uma visualização mais clara do comportamento dos modos naturais do meu sistema de 3 graus de liberdade. Já pensando num problema de valores próprios, podemos supor então que o meu campo de deslocamento U modal ele pode ser obtido em coordenadas generalizadas. Vai ser o inverso da raiz quadrada da matriz de massa vezes um vetor de coordenada generalizada aqui. Substituindo no meu problema de autovalores, vou pré-multiplicar em ambos os lados pela inversa da raiz quadrada da matriz de massa, temos a seguinte expressão. Lembrando que a inversa da raiz quadrada da matriz de massa vezes a matriz de massa vezes a inversa da raiz quadrada da matriz de massa é fácil de observar que ela é uma matriz de identidade. Logo, o meu sistema toma essa forma simétrica, onde temos que a inversa da raiz quadrada da matriz de massa vezes a matriz de rigidez vezes a inversa da raiz quadrada da matriz de massa é uma matriz simétrica, que vai ser chamada Catil. Temos então um sistema dinâmico em sua forma padrão, onde lambda é a frequência ao quadrado e Catil é o termo dado pela inversa da raiz quadrada da matriz de massa e a matriz de rigidez. Esse sistema apresenta a vantagem de que, quando aplicamos a normalização, o processo de temos que esse sistema apresenta a vantagem ao momento de normalizarmos as formas modais, temos que ele vai ser igual a um delta de Kroner, ou seja, uma matriz diagonal com coeficientes unitários ou uma matriz de identidade. Vamos ver então para um sistema de 2 graus de liberdade, no qual a massa 1 apresenta 9 kg, a matriz 2, 1 kg, a rigidez é K1, 24 newtons por metro, e a rigidez 2, 3 newtons por metro. A gente vai buscar, então, obter a frequência e as formas naturais. A equação de movimento é dada por uma matriz de massa 9, 1 e uma matriz de rigidez 27, menos 3, menos 3, 3. O problema de autovalores, aplicando a expressão de Catil, ela vai ser a inversa da raiz quadrada da matriz de massa. Logo, a inversa da raiz quadrada da matriz de massa vai ser 1/3 e 1. Pré-multiplicando e pós-multiplicando a matriz de rigidez, temos que Catil vai ser igual a 3, 1, 1, 3. Obtemos, então, o polinômio característico para esse problema, que vai ser dado pelo determinante de 3 menos lambda, menos 1, menos 1, 3 menos lambda, que vai ser igual a lambda ao quadrado, menos 6 lambda, mais 8 igual a 0. As raízes desse polinômio característico vão ser ômega1 igual a 2 e ômega2 igual a 4. Ou seja, a frequência 1 vai ser 1,41 radianos por segundo, ou a raiz quadrada de 2, e a frequência 2, ômega 2, vai ser dado por 2 radianos por segundo, que é a raiz quadrada de 4. Logo, substituindo a primeira frequência na minha matriz dinâmica, vamos ter o primeiro modo e temos a relação para a primeira frequência natural, vai ser U1 igual ao U2 vezes 1/3 1. Normalizando com relação à matriz de massa, meu autovetor 1/3 1 multiplicado por 1 alfa, ao multiplicarmos pela matriz de massa, obtenhamos 1. Dessa forma, o alfa vai ser igual a raiz de 2. Logo, para a primeira frequência natural, a primeira forma natural vai ser dado por 1 sobre 3 raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Para o segundo modo natural, substituímos então na matriz dinâmica a minha segunda frequência natural e temos que o 1 vai ser proporcional ao 2 vezes menos 1/3 sobre 1.
efetuando o mesmo procedimento de normalização, vamos ter que o alfa também vai ser igual a raiz de 2. Logo, a segunda forma natural vai ser igual a menos 1, 3 raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Ok. Como desafio, vamos tentar obter as frequências e as formas naturais do sistema composto por dois pêndulos acoplados por uma mola que vimos no exemplo anterior. Bom trabalho!